Amém. Amém. Senhor, te agradecemos essa noite. Sim, Pai. Senhor, por este fechamento Amém. dessas 8 mensagens. Sim. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui. Amém. Senhor, cada irmão que está aqui é precioso. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Seja com cada coração. Sim. Com cada terra. Amém. Senhor, seja com Elias. Sim. Nosso profeta da noite. Amém. Senhor, flui por meio desse servo. Sim. Senhor, desse vaso. Amém. Senhor, se dispensa, Senhor. Amém. Para dentro de nós. Amém. Por meio da tua palavra. Sim. Senhor, não queremos só conhecimento. Verdade. Mas queremos ganhar algo. Sim. Senhor, nos salva, Senhor. Amém. Senhor, nos impulsiona, Senhor. Amém. Por meio da tua palavra. Amém. Senhor, precisamos da tua palavra. Sim. Senhor, sem palavra o povo se corrompe. Verdade. Senhor, todas as coisas são feitas por meio da palavra. Verdade. Senhor, nós somos ganhos por meio da palavra. Oh, Senhor nós Jesus. crescemos por meio da palavra. Verdade. Senhor, abençoa essa noite. Amém. Se dispensa, Senhor. Amém. Profetiza. Amém. Uma palavra profética. Amém. Para a tua igreja. Amém. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Estou muito feliz de mais uma vez ter a oportunidade, maravilhosa de ministrar, a palavra, um serviço muito especial, porque o Senhor, Ele, por meio da sua palavra, Ele trabalha no coração do homem. E a sua palavra também diz que é como aquela espada, de 2 gumes, Então, essa palavra vai nos cortando, vai nos podando, Essa palavra vai retirando o que não pertence ao novo homem, vai retirando tudo que é do velho homem. Quanto mais palavra, irmãos, melhor, Então nós temos que ser um povo cheio da palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, gostaria que juntos lermos o título da mensagem desta noite. Amém? Despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Pedir aos irmãos, por gentileza, me acompanharem também na leitura da palavra e abrirmos as nossas Bíblias. 1 de Coríntios, capítulo 4. Aí, quando você vai folheando, você vai invocando, Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Vamos juntos, amados? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos concluindo o segundo volume do nosso querido Alimento Diário. E justamente o título, desse Alimento Diário é Despenseiros dos Mistérios de Deus. Este aqui foi o primeiro, os irmãos lembram, A vida do corpo. Amém. E nesses 3 volumes já chegou, Já. O terceiro volume já chegou. Cadê o dedo aí? Olha só, já chegou o pãozinho quente, o dedo? Eu acho que eu tenho uma Tirou do forno. Olha só, Tudo faço por causa do Evangelho. Amém. Esse vai ser o último volume da série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Irmãos, não sei se vocês lembram, esses 3 volumes estão baseados no livro de Coríntios. Sim. Isso aí. No livro de Coríntios. Primeira carta de Coríntios. Amém? E nós, no primeiro volume, nós temos visto já, muita riqueza. E agora, nesse segundo volume, irmãos, foi tocado muitas coisas bastante profundas, que nós precisamos ganhar.
E nesta noite, irmãos, né, eu gostaria de ter comunhão com os irmãos acerca de o que significa ser um despenseiro, né? É uma palavra não muito comum no nosso português, despenseiro, né? Quando alguém te diz, irmão José, você é um despenseiro, o que quer dizer essa pessoa, né? Amém, você diz amém, né? Mas depois fica assim, o que quer dizer, né? Será que falou algo bom? Irmão, agora sim, você é uma despenseira, né? E os mistérios, né, irmão Raimundo? Mistérios de Deus, né? Que mistérios são esses, né, irmão Orlando? A gente precisa conhecer. Então, nesta noite vamos ter comunhão acerca de uma palavra que aqui traduzida, né, ao português, né, significa despenseiro. Essa palavra no grego, irmãos, é oikonomo. Que palavra é essa, né, Rian? Oikonomo. Já complicou mais ainda. Oikonomo vem da palavra oikonomia, que traduzido ao português seria economia. Agora vocês já mais ou menos sabem, né, o que é. Essa palavra, irmãos, vem de duas uma palavra composta, né? Oikos significa casa, né? Uma casa. E nomos, lei. Então a palavra significa lei da casa, né? A norma da casa. E o que acontece, né? Vocês sabem que lá tempo atrás, muito tempo atrás, né, Maílda? Muito tempo atrás, as pessoas ricas, né, muito abastadas, elas tinham um mordomo. E o trabalho desse mordomo era administrar tudo que aqueles donos tinham, né? E aquele mordomo se encarregava de administrar o alimento, a roupa, né, o salário para os trabalhadores, tudo que se fazia na fazenda, vamos dizer assim, né? E de tal maneira que o dono da casa não se preocupava de nada. Tudo fazia o mordomo. Então, irmãos, essa palavra é a mesma que aqui significa despenseiro. Também significa mordomo, né? O despenseiro é a pessoa que ela se encarrega de dispensar, vamos dizer assim, né? Dispensar as riquezas do dono aos filhos, à família, né? De tal maneira que não falte nada para ninguém. Se o mordomo é bom, toda a família está bem cuidada. E também ele sabe administrar os suprimentos, né? Porque não se trata, né, José? Geisa, você como mulher de casa, né? Faz umas compras para o mês e 5 dias já não tem nada. O que aconteceu? Né? Administrou mal, né? Quem sabe desperdiçou muito, né? Cozinhou, né? Para um dia cozinhou 3 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, 2 quilos de carne. Aí os filhos comeram um pouquinho e o restante, e vão jogar fora. Aí, claro, depois de 5 dias já não tem mais, né? Mas se for uma boa, né? E as irmãs são muito sábias. Você até estica mais um mês, né? Vocês dão um jeito, o cuscuz, né? Enganam com um ovo frito, certo, Raimundo? Aí vai enganando, né? Coloca um baconzinho. Então, a administração dos recursos é muito importante. E esse despenseiro, ele também tem que saber administrar. Mas aqui Paulo, ele diz assim: somos despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, ele não dispensava, vamos dizer assim, né, comida física. Ah, aqui José, tem uma cesta básica, né? Não, ele dispensava os mistérios de Deus. Ele supria a família de Deus com os mistérios de Deus. E aqui também é muito interessante, irmãos, de que o que se requer desses despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né? Fiel. O que significa ser encontrado fiel? Fiel àquilo que
o dono da casa pediu para ele. Se o dono da casa, por exemplo, né, dizer ao mordomo, olha, eu quero que você administre de tal maneira que o que eu tenho dure um mês. O mordomo tem que ser fiel a essa ordem. Certo, irmão Arthur? Tem que ser fiel. E tem que administrar de tal maneira que alcance para um mês. Então, o mordomo, ele, em certa maneira, vamos dizer, né? Ele não precisa ser muito instruído, não precisa ser muito habilidoso ou formado em tanta coisa. O que ele precisa é ser fiel, é ser obediente àquilo que seu Senhor pediu para ele. Porque você já pensou, irmão Arthur, você contrata um mordomo e você pede isso para o seu mordomo, mas o seu mordomo, quando você vai embora, o seu mordomo diz, Arthur não sabe de nada, né? Eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. E aí ele faz do jeito que ele acha melhor. Aí quando você volta, você encontra essa situação aí diferente. Aí você pergunta, o que aconteceu? Por que você não fez como eu te pedi? Não, é porque eu faço melhor. Compreende? Então o mordomo não precisa ele inventar ideia, né? Querer inventar coisa. Ele simplesmente precisa ser obediente ao seu Senhor. Se seu Senhor pediu isso, amém. Vou ser fiel. Então, irmãos, agora vem a pergunta. Paulo era um despenseiro. E Paulo diz aos coríntios que o que importa é que ele seja considerado como despenseiro. Por que ele diz isso? Porque os coríntios, eles não consideravam a Paulo como um despenseiro. Mas sabe como consideravam a Paulo? Como uma pessoa que ela veio a criar um agrupamento de pessoas para seguir ele. Por isso alguns diziam, eu sou de Paulo. Por quê? Porque Paulo ele conhece as escrituras. Outro dizia, eu sou de Apolo. Porque Apolo é mais eloquente. E outro dizia, não, eu sou de Pedro. Pedro é o primeiro apóstolo. E ainda outro que parecia que era espiritual, mas ele dizia, e eu sou de Cristo. Então, os coríntios, eles quando olhavam para Paulo, olhavam para Apolo, olhavam para os apóstolos, eles olhavam homens nos quais eles seguir, nos quais eles, tipo assim, como pertencer. Eu pertenço a Paulo. É como se você, por exemplo, né? Você é aquele filho daquela fazenda e você é filho e herdeiro. Mas o teu pai não te dá de comer, né? O teu pai não te leva para a escola. Quem te leva é o mordomo. Porque o mordomo foi encarregado. Então o mordomo diz assim, Orlando, toma a tua comida aqui, bora para a escola, olha aqui a tua roupa. E você se começa a relacionar com um mordomo. E você começa a esquecer de que você é o filho herdeiro. E você começa a pensar de que você pertence a esse mordomo. Eu sou do mordomo. Seria uma loucura, né, irmãos? Fazer isso, né? Não, o mordomo, ele tem como trabalho cuidar do filho. Dar de comer, dar de vestir, levar para a escola. Esse é o trabalho do mordomo. Então o que Paulo ele estava dizendo isso. Coríntios, vocês estão se confundindo comigo, com Apolo, com Pedro. Vocês estão chamando que nós somos os donos de vocês? Nós não somos os donos de vocês. O dono de vocês é Deus. Amém. Vocês são filhos, vocês são herdeiros. O que nós somos simplesmente mordomos, simplesmente despenseiros. Amém. E Paulo, ele
também ele traz uma palavra, irmãos, para nós, porque talvez nós possamos pensar, Paulo era despenseiro, mas eu não tenho como ser despenseiro. Eu sou um irmão muito simples, né? Apenas consigo falar. Mas, irmãos, esta noite eu quero te encorajar. E eu quero te mostrar aqui na palavra de que Deus conta sim com você como despenseiro. Você também foi chamado para você também ser mordomo. Para você executar essa mordomia. Abra comigo aí em Efésios, né? Efésios capítulo 3. Senhor Jesus. Amém. Aqui no versículo, e acompanhe comigo, irmãos. Aqui no versículo 3, Paulo diz: pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Olha, novamente, conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. No 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Agora preste toda a sua atenção nesse versículo, no versículo 8. Paulo diz: a mim, o maior de todos os santos. É isso? O que diz aí? O menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quem é santo aqui, diga amém. Amém. Está fraquinho. Vamos lá outra vez. Quem é santo aqui, diga amém. Amém. Agora Paulo diz assim: eu sou menor que você. Aqui diz: a mim, o menor de todos os santos. E se a Paulo, que é o menor de todos os santos, lhe foi dada esta graça de ele pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, será que para nós, irmãos, não foi dada também essa graça? Você que acha? Sim, amém. Amém. Também, irmãos, nós também nos foi dada essa graça, amém, de nós também pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Amém? Amém. Então, repita comigo. Senhor, obrigado por me ter dado a graça de ser um despenseiro das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Agora que você já sabe que é um despenseiro, sim, certo, Lohane? Você é uma despenseira. Agora também você sabe que você tem que ser fiel. Só isso. Senhor, tenho que ser fiel. Sim. E a gente já viu que tem que ser fiel à ordem do Senhor. Amém. Não pode inventar nada. Não queira colocar a sua opinião. Seja fiel àquilo que o Senhor te ordenou. Sim. E neste caso, Paulo era fiel àquilo que o Senhor revelou para ele.
Por que falamos de revelação, irmã Gláucia? Porque Deus é misterioso. O que significa mistério? Significa algo que está oculto, a simples vista. É um mistério, é algo oculto, é algo que não se percebe superficialmente. Precisa de revelação. Revelação é como que tirar a cortina. Agora você vê o que estava por trás da cortina. Agora você vê o mistério. E uma vez que você vê o mistério, então agora você precisa ser fiel àquilo que você viu. Você gostaria de saber o que Paulo viu? Porque agora você é despenseiro. E agora você precisa também ver o que Paulo viu. E precisa ser fiel àquilo também. Você está pronto? Vamos lá. No universo, irmãos, existe em toda essa criação, existem vários mistérios. Você já percebeu que o próprio universo, a própria criação é um mistério? Quando a gente tem uma certa idade, começamos a perceber o céu, a lua, as estrelas, a areia, o mar. Aqueles que cresceram na roça, né? Eles têm mais contato com a natureza e eles até se perguntam mais. Né? Puxa, que legal como crescem as plantas, e as estações, e a chuva, e o calor, né? Tudo é tão formoso, os passarinhos, né, irmão Raimundo? Né? Os passarinhos cantando, né? A criação é maravilhosa. Amém. Mas a criação, irmãos, é misteriosa também. Sim. Você sabia que os cientistas, né, grandes físicos, químicos, botânicos e todas essas ramas, né, esses ramos científicos, eles investigam qual foi a origem da vida, como a vida surgiu, como a gente veio a existir. Aí eles viajam um tempo atrás, né? E aí eles criam teorias, né? Quem já ouviu da teoria o Big Bang? O Big Bang, né, Pedro? Você já ouviu na escola essa teoria? Quem ouviu? Você ouviu, Felipe? O que essa teoria fala da criação do universo? O Big Bang. Me ajuda aí para mim. Deu uma explosão, né? De que não existia nada, e de um momento a outro, BUM! E o universo. E outros dizem, né, os evolucionistas dizem que a gente vem de uma bactéria, né, que é unicelular, né? Aí a bactéria, de alguma maneira, né, ela pensou e disse, puxa, eu vou criar um bracinho por aqui, né? Outro braço, outra perna. Né? Aí ele saiu da água e virou um macaco, e do macaco virou homem, né? Na teoria, né? E tem bastantes teorias bastante absurdas, né? Sim. Mas tudo isso, irmãos, na tentativa de o homem explicar como a gente veio a existir. E até agora, irmãos, já tem passado muito tempo. E até agora, os cientistas não sabem como. Os filósofos não sabem como. Os filósofos, por exemplo, eles se perguntam: para quê? O porquê? Qual é o propósito do ser humano existir? Para que o ser humano está aqui na Terra? Aí ele nasce, aí ele vai para a escola, aí depois ele cresce, se casa, tem filhos, cria filhos. Os filhos vão embora, fica velho, né? Qual é o propósito da vida? Trabalha, junta dinheiro, compra uma casa, compra carro. E depois, no final, morre. Volta para o pó, não existe mais. Sim.
Qual é o propósito da vida? Os filósofos se perguntam, né? Tem aí tão forte assim que teve né? Cavalcante teve um camarada aí muito sucedido que ele, quando ele morreu, ele falou, olha, a vida não presta para nada. Porque ele correu atrás, construiu por aqui, construiu por lá, muito famoso, muito dinheiro, acumulou um monte de riquezas, um monte de prestígio, reputação, mas ele estava em uma cama agonizando. Aí ele falou na sua agonia, a vida não presta para nada. É triste, né? Sim. Toda a criação, irmãos, é misteriosa. Sim. Sabe o que revela a criação do universo? Abra comigo aqui em Apocalipse capítulo 4. Você vai conhecer aqui o mistério do universo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 4, versículo 11 diz: Tu és digno. Está falando acerca de Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, irmã Samara, se alguém te perguntar, por causa de quê? Qual é a causa de toda esta criação? O que você responderia, irmã Samara? Qual é a causa de todo ter sido criado, tudo ter sido feito? Porque Deus quis. É por causa da vontade dele. Compreende? Então, o que revela a criação, ela revela o que Deus quer. Amém. A vontade de Deus. Amém. Se a gente não consegue ver que tudo existe por causa da vontade de Deus, a gente também está perdido como cientistas e como filósofos. Agora você fale para você mesmo. Fale junto comigo. Agora eu sei. Porque eu fui criado. Fui criado por causa da vontade de Deus. Amém? Amém. Você pode ajudar. Para os jovens, ajudem os seus amigos. Vocês também são dispenseiros, Rian. Dispensa isso para teus amigos. Amém. Entre os jovens existe algo que se chama crise de identidade. Sim. O jovem não sabe quem ele é, nem para que existe. Aí ele copia por aqui, copia a música, copia o estilo de cabelo, copia o jeito de falar, e um dia é de um jeito, e outro dia muda de roupa, veste de preto. Mas quando você veja assim, Rian, a um amigo meu confundido, pergunte para ele. Eu vou te dizer, fale para ele, eu vou te dizer por que você existe. Aí ele vai dizer, para que eu existo? Você existe para a vontade de Deus. Amém. Deus te fez existir porque Ele quer algo com você. Amém. Primeiro mistério revelado então, certo, Ângelo? Qual é o mistério do universo? Deus. Agora, Deus, irmãos, Deus também é misterioso. Deus é muito misterioso. Mas esse mistério, irmãos, precisa ser revelado também para nós. Nós que somos despenseiros, nós que precisamos dispensar essas riquezas, dispensar os mistérios de Deus. Vocês querem aprender a dispensar o mistério de Deus? Amém. Sim? Então, qual é o mistério de Deus? Cristo! Amém. Aleluia! Não sei se a irmã lembra onde está isso na Bíblia, porque tem que estar na Bíblia, né, irmão?
Você lembra? Colossenses. Então, abram comigo Colossenses. Muito bom. Aqui tem uma despenseira, hein? Os despenseiros têm que estar constituídos da palavra. Porque a palavra é o alimento. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Nesses versículos, irmãos, vai desvendar o mistério de Deus. Presta atenção no 26. Olha, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, aleluia, diga comigo, agora. Todavia se manifestou aos seus santos. Vocês falaram que eram santos? Então se manifestou para vocês, se manifestou para nós. Aos quais Deus, no 27, 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus é misterioso. Sim. Mas Deus se torna conhecido, Sim. Deus se torna manifestado Sim. em Cristo, na pessoa de Cristo. Sim. O que quer dizer isso, irmãos? Que se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer Cristo. Se nós não conhecemos Cristo, não conhecemos Deus. Não o conhecemos. Versículo 2 e 3 de Colossenses também. Colossenses 2 e 3. 2 e 3 também. Também, né, continua falando acerca desse mistério. Né? Aqui, por exemplo, no 2 diz assim: para que o coração deles, no 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo. Amém. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aleluia. Vocês sabem que existe lá no Meio Oriente, né, um grupo religioso que eles dizem conhecer Deus. E por causa desse Deus, eles não têm nenhum escrúpulo de assassinar pessoas. Oh, Senhor. Inclusive, eles até se orgulham disso. São assassinos, são homicidas. E eles dizem que eles fazem isso em nome de Deus. Você sabe quem são, não? Os camaradas estranhos aí, né? Usam um negocinho aqui na cabeça, né? Eles conhecem Deus? Claro que não. Por quê? Por que não? Porque não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. Compreende? Aí você pega outros tipos de linhas religiosas. Aí os da Índia, eles têm um Deus com 6 braços, né? Né, Felipe? Você já viu esses desenhos, né? Com trompa de elefante, né? Aí pega os gregos também, né? O Olimpo, né? Zeus e tudo isso aí, né? E eles dizem: nós conhecemos Deus.
Será que eles conhecem Deus? Não. Por quê? Porque não conhecem Cristo. Somente, irmãos, quando nós conhecemos Cristo, conhecemos Deus de fato. Amém. O Senhor diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem é o Pai? Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Quem conhece Cristo aqui, diga amém. Amém. Então vocês conhecem Deus. Vocês conhecem Deus. Aí vocês, como despenseiros, vocês podem dizer às pessoas: você conhece Deus? A pessoa vai te dizer: claro que conheço Deus. Me diga como é Deus. Talvez ele não consiga te responder. Mas você pode ajudar. Você pode dispensar. E você começa a falar de Cristo. Olha, Deus é amor. Como você sabe que é amor? Porque Ele deu seu único filho por mim. Deus é meu Salvador. Como sabe que Deus é teu Salvador? Porque Ele derramou seu sangue por mim. Deus é o meu Consolador. Como você sabe que Deus é teu Consolador? Porque Ele se tornou Espírito para estar comigo e acompanhar-me durante a minha vida cristã. Deus me perdoa. Como você sabe? Eu acho que Deus não te perdoa, não. Deus vai te castigar. Não, Deus me perdoa. Sabe por quê? Porque na palavra diz que Ele, no seu Filho, derramou todos os meus pecados. E quando eu recebo Cristo para mim, já não tem nenhuma condenação. Senhor Jesus. Acho que uma vez eu contei uma história, né? Entre um muçulmano e um cristão. Aí o cristão perguntou ao muçulmano: quando você peca, como você faz para lidar com esse pecado? Aí o muçulmano falou: olha, eu oro 6 vezes ao dia, eu vou para a Meca uma vez ao ano, eu leio o Alcorão, eu faço várias doações. Não, mas isso não foi a pergunta. A pergunta foi: quando você peca, como você alcança o perdão? Aí o muçulmano ficou assim: olha, eu fazendo essas coisas, eu acho que Alá, né? Eles falam: Alá vai me perdoar. Você acha ou você tem certeza? Certeza não tenho. Eu espero que Ele me perdoe, que seja o suficiente para Ele me perdoar. Mas você não tem certeza? Não, não tenho certeza. E em caso que Alá te perdoasse, então Alá, teu Deus, é muito injusto. Aí o muçulmano fala assim: como assim? Uai, porque se você comete um pecado e depois você vai e dá umas caridades por aqui e por lá e Ele te perdoa, então é muito fácil se desfazer do pecado. Teu Deus é muito leviano. Aí ele ficou intrigado e perguntou ao cristão: então o teu Deus, quando você peca, o que você faz para ser perdoado? Como te trata o teu Deus? E aí ele falou o Evangelho. O meu Deus, Ele tratou os meus pecados com um castigo justo em seu Filho. Deus não passa a mão pelo pecado, não. Deus é muito justo. E Ele derramou toda a sua indignação no seu Filho, morrendo na cruz por mim. Então, quando eu peco, eu confesso e eu agradeço a Deus porque Ele entregou seu Filho por causa dos meus pecados. E assim Deus me perdoa. Você acha... E então o muçulmano falou assim: teu Deus é justo.
Teu Deus é justo. Aleluia. Teu Deus tem base para te perdoar. Teu Deus não é leviano. Teu Deus realmente te perdoa. Amém. Então, irmãos, somente conhecendo a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, conhecemos Deus. Mas este Cristo, irmãos, também é misterioso. Amém. Amém. Você sabia que Cristo é misterioso? E qual é o mistério de Cristo? O que revela esse mistério de Cristo? Quem sabe? Quem me ajuda? Qual é o mistério de Cristo? A igreja. Amém. Onde está isso? Quem me ajuda aí? Em Filipenses ou Efésios? Aqui em Efésios, irmãos, capítulo 3, já nós limos, né? Aqui no versículo 8, nós limos que a nós também nos foi dado a graça de nós sermos despenseiros, né? E dispensar as riquezas de Cristo e manifestar, no versículo 9, né? Efésios 3, 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora no 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O propósito de dispensar este Cristo tão rico, este Cristo tão insondável, de dar de comer às pessoas, é para que seja gerada a igreja. Quanto mais eu me alimento de Cristo, quanto mais eu me nutro de Cristo, algo acontece em mim. Eu vou me tornando parte de Cristo. E aqui na Bíblia diz que essa parte de Cristo se chama igreja. Igreja. Olha aqui também em Efésios, capítulo 5, versículo 32. Diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A gente sabe que esse capítulo fala do casal. Mas quando Paulo estava falando do casal, Paulo estava se referindo, na verdade, a Cristo e à igreja. Irmãos, Deus tem uma vontade. E a sua vontade não é arbitrária, não é caprichosa. Ele não faz as coisas porque ele simplesmente quer. Às vezes, como nossos filhos, né? Ah, mãe, eu quero. Mas filho, para que você quer isso? Ah, mãe, não quero, não sei para quê, mas eu quero, simplesmente eu quero. É ser caprichoso, né? Às vezes nós também somos assim. Ah, mas eu quero isso. Mas irmão, você não precisa. Ah, mas eu quero. A vontade de Deus não é assim. Sabe o que diz Romanos 12, 2? Diz que a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. A vontade de Deus tem propósito. Ele não faz as coisas, né, sem propósito. Ele faz as coisas porque ele tem um alvo na frente. Ele tem algo no seu coração que ele quer realizar. Ó Senhor.
E você, irmão, sem perceber, você agora tem recebido a revelação dessa vontade. A vontade de Deus é Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aleluia. O que Deus quis e Ele quer, Ele é Cristo e a igreja. Por isso Ele criou tudo. Gênesis capítulo 1. Vocês sabem que aí foi criado o universo. Mas Ele também fez o homem. E depois também fez a mulher. Os irmãos me ajudem, porque os irmãos já são bastante constituídos. O homem foi feito do pó da terra. A mulher foi feita da costela de Adão. Certo? A mulher não foi feita do pó da terra. Foi feita costela de Adão. Irmãos, aqui na criação, nós já podemos vislumbrar esse desejo do coração de Deus. Aqui desde a criação. Adão disse que para o Senhor fazer Eva, fez cair pesado sono em Adão. Adão sentiu um sono, assim como aquele sono, né, Rian? Lá da conferência, né? Sono da viagem. O sono da viagem. É, Felipe, aí quando a gente tem que acordar para orar, lá na conferência, aquele sono, né? Que o olho está grudado. Pesado sono. Sim. Esse pesado sono também representa a morte. Sim. E Deus, com a sua mão de cirurgião, abriu, tirou, cortou costela, tirou a costela, e dessa costela começou a fazer a mulher, edificou a mulher. E daí, quando ela fez a mulher, Adão acordou, só viu aqui a costura, né? O que aconteceu aqui? Mas quando ele abriu os olhos, ele viu algo maravilhoso. E Adão fez um poema. E disse o homem, no 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão e Eva tipificam Cristo e a igreja. Sim. Cristo veio à terra e ele foi colocado em uma cruz. E ele foi traspassado. E do seu lado saiu sangue e água. Sangue para perdoar e água para edificar. Amém. E o Senhor tomou de água que saiu do próprio Senhor e edificou a igreja. Irmãos, a igreja são criação de Deus com a vida de Cristo. São homens regenerados pela vida de Cristo. A igreja não é feita do pó da terra. Eu vou construir aqui 4 paredes, vou colocar um teto, vou colocar uma placa, pronto, já tenho a minha igreja. Do que está falando essa pessoa? Será que não leu a Bíblia? Eu vou convidar um monte de pessoas, aqui a gente vai fazer amizade, vai comer juntos e já é a igreja. Errado. A igreja não é feita do pó da terra. A igreja é somente feita da costela, do osso de Adão. O que significa o osso?
O osso tipifica a vida de ressurreição. Amém. A vida de ressurreição. Glória a Deus. Se essa pessoa não foi regenerada, não tem a vida de Cristo dentro dele, ele não é parte da igreja. Pode ser uma boa pessoa, pode ser uma gente boa, ou um camarada muito legal, mas não é igreja. Vocês lembram Nicodemos, né? Camarada muito legal, mestre, né? Você faz muitos sinais. O que o Senhor falou para ele? Nicodemos, você é um camarada muito legal, guarda a lei, né? Você é dos meus. Não. O Senhor falou assim, precisa nascer de novo. Amém. Senão você não vê o reino de Deus. Precisa nascer de novo. Senão você não entra no reino de Deus. O que é carne, não deixa de ser carne. Você pode ser muito educado, pode ter carne, né? Carne educada, carne religiosa, né? Carne treinada, mas é carne. O que é espírito, é espírito. Amém. São duas naturezas diferentes. Verdade. A igreja somente é gerada com a vida de ressurreição Aleluia. de Cristo. E somente com ela. Verdade. E somente com ela. Agora eu quero que seja bem ousado, irmão. Bem ousado. E sincero também. Se você tem a vida de ressurreição dentro de você, me dê um forte amém. 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 Glória a Deus. Senhor Jesus. Nossa, Senhor. Obrigado. Oh, Senhor Jesus. Um dia, irmãos. E você sabe como termina? Assim começa a Bíblia. E sabe como termina a Bíblia? Olha, abra comigo em Apocalipse. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. No 21, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 2, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não vai ter mar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Amém. Irmãos, se você fazer agora uma releitura Sim. da Bíblia com esse enfoque, você vai ver por toda a Bíblia Cristo e a igreja. Por toda a Bíblia. Esse é o desejo de Deus. Não se confunda, irmãos. A Bíblia não é um manual de comportamento. Não é o manual do sucesso do empresário. Não é o manual de como ser mais religioso. A Bíblia somente fala do grande mistério, Cristo e a igreja. Você vai ver durante toda a Bíblia. Somente para te dar um exemplo do Antigo Testamento. Boaz e Ruth. Sim. Cristo e a igreja. Verdade. Vocês já leram o livro de Cânticos dos Cânticos? Sim. Um livro bastante romântico. Tem uma mulher lá. Que a Sulamita começa dizendo: beija-me com os beijos da tua boca, Sim. porque os teus beijos são mais doces que o vinho. Cristo e a igreja. Sim. Amém.
Cristo e a igreja, irmãos. Esse é o grande mistério que nós precisamos dispensar. Por um lado, nós dispensamos Cristo para que a igreja seja gerada, para que essa pessoa se torne parte da igreja. Mas nós também continuamos dispensando Cristo para que essa igreja seja edificada. Amém. Porque lembrem, a igreja Eva, somente ela foi edificada com material de Adão. O Senhor não pegou nenhum grão de pó. Então a igreja não é edificada por artifícios humanos. Não é edificada por filosofias, psicologia moderna, né? Não é edificar a sabedoria humana. Por isso que aqui nos Coríntios, irmão, Paulo foi levar esse mistério a eles. Sim. O que queriam saber os coríntios? Coisas daqui da terra. Sim. Mas, irmãos, fixemos nossos olhos naquilo que está no coração de Deus. Amém. No coração de Deus está o seu Filho. Este é o meu Filho, em quem tenho todo o meu prazer. E também Ele quer edificar a igreja para entregar o seu Filho. Irmãos, e com isso eu concluo. Esse poema que Adão falou, o Senhor vai falar para nós. Sim. Nós estamos no processo, irmãos, de sermos edificados. Sim. Amém. Irmãos, para que você não perca tempo, sim, se enfoque em Cristo, porque é somente em Cristo que você é edificado. Sim. Amém. Não se distraia. Sim. Por melhor que sejam as palavras, né, por mais eloquentes, por mais bonitas para o ouvido, sim, né, até tem certos, né, ministros que, em vez de despenseiros, parecem palhaços, né, só para entreter o povo. Parece que o trabalho dele parece um circo. Sim. Né? Se a sua plateia não ri, né, e ele está com a palavra de Deus. Irmãos, sejamos despenseiros fiéis. Amém. Dispensemos às pessoas estes mistérios. Amém. Este mistério maravilhoso. Dispenseiro mistérios. Cristo e a igreja. Amém. Cristo e a igreja. A igreja é a noiva. A igreja é o corpo de Cristo. Né? A igreja, irmãos, a gente já avançou, né? Sabe que não são estas quatro paredes, né? Também a gente não sabe que a igreja não é uma organização, né? É CNPJ. A igreja, irmãos, é aquilo que está sendo edificado com o elemento de Cristo. Amém. O DNA de Cristo. Amém. E sermos edificados. Né? Irmãos, ajude o seu irmão. Amém. Ele é parte de você. Sim. Amém. Amém. Dispense para o seu irmão um pouquinho de Cristo, porque dessa maneira o seu irmão vai ganhar mais a realidade da igreja. As riquezas de Cristo são insondáveis, são muito insondáveis. E nesse processo, irmãos, de edificação, vocês já viram que em Apocalipse, né? Aquela noiva descia ataviada. E sabe o que vai falar o nosso Senhor para nós, irmã Rosário? Quando vai olhar para nós? Quando já o trabalho de edificação, de transformação tenha sido concluído, porque vai concluir. Sabe o que vai dizer, irmã Aida, para nós, o Senhor? Esta, afinal, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, vocês têm a minha vida. Vocês têm o que de mim saiu. Vocês se tornaram a minha noiva. E irmãos, e Deus, o Pai, Ele está desejoso de que esse dia chegue. Amém.
E nós também, como a noiva do Senhor, nós precisamos estar também queimando, e também, como fala no último versículo do Apocalipse, a noiva e o Espírito dizem, vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aí vamos estar juntos com o nosso Senhor pela eternidade, desfrutando da esfera de amor. Então, mas para que isso se cumpra, deixe-se edificar. Não lute contra o Senhor. Não segure o teu velho homem. Não segure a tua velha natureza. Não segure o pó. A gente gosta tanto do pó. Abrace essa costela maravilhosa. Abrace a vida da ressurreição. Amém. Abrace o Espírito da vida. Amém? Jesus e o Senhor, irmãos. Amém. O Senhor continua nos abençoando. Amém. E nos torna esses despenseiros desses mistérios. Amém. Amém? Senhor Jesus. Eu gostaria ainda, né, irmãos, fazer uma oração. Amém? Uma oração que eu gostaria, né, que o Senhor nos selasse a sua palavra e nos abençoasse. Amém? Que tal pormos de pé, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, somos a tua igreja. Amém. Feito, Senhor Jesus, Amém. com a vida do teu Filho. Amém. Senhor, a vida da ressurreição Amém. está em nosso espírito. Amém. E essa vida está crescendo Amém. e ganhando todo o nosso coração. Amém. Para que um dia o Senhor Amém. possa nos dizer Amém. que nós, ao final, por fim, Amém. oh, finalmente, depois de tanto trabalho, somos ossos dos seus ossos, carne da sua carne. Por isso que nós seremos chamados de varoa, Senhor, de noiva, de esposa, do próprio Filho. Ó Senhor, esse é o teu desejo. Por isso o Senhor criou todas estas coisas. Tudo existe para esse propósito. Senhor, tira de nós toda a distração. Tudo que nos distrai do teu Filho, do nosso noivo. Tudo que nos distrai da tua noiva, que é a igreja. Senhor Jesus, somos o teu corpo. E somos membros uns dos outros. Nos ensina, Senhor, a nos cuidarmos mutuamente. Senhor, nos ensina a dispensar essas riquezas, oh Senhor, para os nossos irmãos, para as pessoas, dispensar Cristo, para que elas sejam salvas, e dispensar Cristo para os nossos irmãos, para que eles sejam edificados. Oh Senhor Jesus, importa que os homens nos considerem como despenseiros. Oh Senhor Jesus, queremos cooperar nesse teu plano, nessa tua vontade. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, amém.